Criciúma e região discutem com os deputados medidas para combater o avanço da criminalidade. Oferta de cursos de enfermagem na modalidade à distância é tema de debates na Comissão de Saúde. Duplicação da Via Expressa em Florianópolis mobiliza deputados da Comissão de Transportes. E ainda a governadora apresenta aos deputados projeto que autoriza o Executivo a redimensionar o pagamento da dívida do Estado com a União. Agora, no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Segurança da Assembleia estiveram essa semana em Criciúma, no sul do estado. Eles foram discutir com a população medidas para reduzir a criminalidade na região. O debate reuniu parlamentares e representantes da área da segurança que falaram sobre os desafios das corporações no combate ao crime. O evento lotou o auditório da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, como mostra o repórter Thiago Toscani. O evento reuniu autoridades políticas, representantes das polícias civil e militar, entidades, empresários e, claro, muita gente da comunidade preocupada com o assunto. Zairo é um deles. Ele é um dos diretores do Conselho de Segurança do centro da cidade. Para ele, mais do que debater sobre segurança pública, o importante é encontrar uma solução para o aumento da criminalidade em Criciúma e na região. O ideal para nós seria a instalação de uma escola de praças da PM em Criciúma. Nós temos a estrutura do 9º Batalhão e capacidade para acolher uma escola. Entendemos que talvez o número de 100 alunos, 100 praças, poderia, num curto espaço de tempo, suprir essa necessidade. Só para se ter uma ideia do tamanho do problema, a cidade de Criciúma registrou, no ano passado, 56 homicídios. Número que fica acima da capital Florianópolis, que no mesmo período teve 51. Proporcionalmente, pela diferença que existe no tamanho das duas cidades, o índice é preocupante. Uma das causas apontadas para isso é a falta de efetivo das polícias civil e militar. O 9º Batalhão da PM, por exemplo, responsável pela segurança de Criciúma e de outros 4 municípios, conta hoje com 248 policiais. O ideal seria pelo menos 500. Nós temos sim deficiência em termos de efetivos quantitativos. A região da ANREC, que envolve o 9º Batalhão, e a Guarnição Especial de Sara, apresenta em alguns municípios um número insuficiente. Nós já precisaríamos ter um número de policiais a mais. Ocorre que sabemos as dificuldades da própria contingência do Estado para dar essa resposta de acordo com a sociedade exige. Mas os esforços dos comandantes têm sido feitos no sentido de mobilizar esse recurso orgânico da melhor forma possível. Mas a falta de efetivo foi apenas um dos temas encaminhados na audiência. A grande participação da comunidade levantou ainda questões como a infraestrutura precária de locais como delegacias e a necessária construção de um centro de internação para adolescentes infratores. Os participantes pediram também a criação de um grupo de gestão integrada dos órgãos de segurança. Tudo para que a sensação de medo, que hoje é visível entre a população, diminua. Segundo o proponente da audiência, deputado Rodrigo Minotto, que faz parte da Comissão de Segurança Pública, os pedidos serão reunidos num documento que será enviado ao governo do estado. Nessa semana nós iremos constituir uma comissão paritária, onde todos os setores da sociedade vão ter o seu representante, a fim de que a gente elabore esse documento conjuntamente, anexando toda a lista de presença, a ata dessa audiência pública, bem como as demandas que nós iremos apresentar para apresentar no governo do estado essas demandas. E depois nós vamos acompanhar, vamos cobrar e vamos buscar solução o mais rápido possível. Debates também no âmbito da Comissão de Saúde, onde os deputados decidiram propor a apresentação de uma moção de repúdio à iniciativa do Ministério da Educação de reconhecer os cursos de enfermagem na modalidade de ensino à distância. A definição foi feita durante uma audiência pública que reuniu órgãos representativos da categoria. A preocupação diante da existência de cursos de graduação e técnico em enfermagem na modalidade à distância resultou em audiência pública proposta pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. O sistema COFEM-COREM é totalmente contra esse tipo de formação. Nós temos a preocupação que é o cuidado com a vida. Ninguém que cuida com a vida pode ser ensinado à distância, porque como é que esse aluno, essa pessoa que está sendo formada, vai ter a vivência da interação com o outro, do toque,
da integração com os demais membros de equipes multidisciplinares. Então, a gente está nessa luta contra a IAD. Só aqui em Santa Catarina nós temos 24 polos. O Ministério da Educação autorizou a abertura de 50 mil vagas no estado. Para a chefe do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, a profissão exige habilidades teóricas e práticas, que não podem ser desenvolvidas sem o contato direto com o ser humano. Isso não impede que algumas disciplinas teóricas sejam ministradas de forma EAD. Nós temos no nosso curso fóruns de discussão em algumas disciplinas que são feitas à distância, mas toda a formação em EAD nós somos contrários. A situação dessa modalidade de ensino apresenta uma série de problemas em Santa Catarina. Ausência de infraestrutura e descumprimento de diretrizes curriculares nacionais. Para a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputada Ana Paula Lima, do PT, o debate é importante, mas esclarece seu posicionamento contrário diante da causa. Cuidar de pessoas exige mais do que educação à distância. Por exemplo, nós temos o curso de medicina à distância, nós temos o curso de fisioterapia à distância, nós temos o curso de psicologia à distância. Eu acho que quando é a formação em áreas humanas, elas precisam sim ter uma dedicação exclusiva, principalmente no cuidar da vida, no cuidar da saúde e no cuidar de pessoas. Já na Comissão de Constituição e Justiça, deputados aprovaram a realização de uma audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição Estadual que trata da súmula vinculante. O regramento promete tornar mais ágil e eficaz o trabalho da Justiça. A proposta da súmula vinculante, apresentada pela mesa diretora do Parlamento, é um projeto pioneiro no Brasil. Na prática, se aprovada, pode reduzir o volume de ações que tramitam no Judiciário catarinense e trazer mais segurança jurídica ao Estado. Isso porque, com a súmula, o Tribunal de Justiça vai aplicar uma decisão para todos os casos similares, praticamente zerando a pauta em ações iguais. Durante a reunião da CCJ, os parlamentares aprovaram a realização de uma audiência pública no dia 12 de maio, a partir das 2h da tarde, no Parlamento catarinense. O relator da PEC na CCJ, deputado estadual do PSD, José Ney Ascari, falou sobre a importância dessa discussão. Bom, o Parlamento catarinense é pioneiro no Brasil nesta discussão. A matéria é de elevado alcance para a sociedade catarinense, por isso que nós aqui precisamos da responsabilidade do debate. Precisamos aprofundar toda essa discussão. Por isso que a comissão, na minha avaliação de modo acertado, definiu a realização de uma audiência pública para obtenção de informações necessárias para a deliberação da matéria aqui no Parlamento. E veja a seguir, Comissão de Turismo e Meio Ambiente debate polêmica sobre a criação de fazendas de maricultura na Praia do Matadeiro, aqui em Florianópolis. E ainda as discussões sobre a duplicação da Via Expressa, o principal acesso à capital catarinense. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. Quem chega ou sai de Florianópolis, independente do dia da semana, sabe que em alguns horários vai ter que enfrentar uma longa fila antes de seguir viagem. Isso porque há muito tempo a Via Expressa não comporta o fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico. A gente bem sabe disso, né, Jucinei? A solução apontada é a duplicação do acesso, que liga a capital a rodovias importantes, como as BR-101 e 282. O assunto foi tema de debates durante a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Utilizada diariamente por milhares de pessoas, a Via Expressa, que dá acesso à ilha de Santa Catarina, foi a pauta principal da reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. A duplicação da rodovia vem sendo solicitada e adiada há anos.
Uma reunião realizada em Brasília da bancada catarinense com o ministro dos Transportes trouxe nova expectativa. Segundo João Amin, presidente da comissão, foi garantida a liberação de R$100 milhões para o início das obras. Ele cobrou o andamento do processo. Foi dado o prazo de 10 dias naquele dia 23, que não foi cumprido, e a gente não pode deixar que esse assunto caia no esquecimento, porque mesmo não sendo o projeto total de R$500 milhões, o prometido, que é de R$100 milhões, a canaleta exclusiva para o ônibus, que vai melhorar muito a mobilidade do cidadão, tem que iniciar ainda esse ano, e a gente não vai descansar enquanto isso não iniciar. A quantia prometida equivale a 25% do total previsto para a obra completa. Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Santa Catarina, Vicilar Preto, com o montante será possível fazer 2 novas faixas, sendo uma delas para uso exclusivo de ônibus. A readequação do projeto deverá ficar pronta em 15 dias. O cuidado tanto do DENIT é que esses 100 milhões que é previsto para a licitação, acordado pelo ministro, é que ele faça, tenhamos uma mudança e tenhamos sim parte do projeto que, como um todo, executado, que é os de 400 milhões. Claro que sabemos que é apenas 25% do empreendimento, mas vamos buscar trazer sim a melhoria que a Via Expressa precisa. O superintendente de desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, também participou da reunião. Segundo ele, mesmo que o projeto seja readequado devido aos valores reduzidos, as obras de duplicação deverão trazer um impacto positivo para a mobilidade na região. Sem dúvida, uma vez que é o trecho mais carregado, onde temos maior número de passageiros. Provavelmente hoje deve estar oscilando em torno de 12 mil passageiros por hora sentido, é muita gente. É a necessidade de termos um transporte rápido, eficiente, confortável e confiável. A semana também foi de debates na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que trouxe para a pauta um tema que vem dividindo opiniões na Praia do Matadeiro, em Florianópolis. De um lado, os que defendem a implantação de fazendas de maricultura na região. Do outro, os que não concordam com a forma como o processo foi conduzido. A comissão reuniu entidades, associações de moradores e pescadores, sindicato e lideranças políticas envolvidas com atividades da pesca no município. Na pauta das discussões, o projeto de maricultura na Praia do Matadeiro. O presidente da Associação de Moradores falou da revolta da comunidade com a demarcação de uma área para a implantação de fazendas marinhas. Atitude considerada arbitrária e sem consulta prévia. Para nós foi uma surpresa imensa quando a gente veio desembarcar lá, que eu digo até de Pandorga, né? Que é 22 boias lá colocadas, que a gente não sabia nem do que se tratava. E isso trouxe uma revolta e uma indignação imediata de toda a comunidade e desse presidente também, porque a gente procura sempre manter a nossa praia ali o máximo de qualidade melhor a cada dia que passa, preservando a natureza. A EPAGRE trouxe para a reunião uma série de documentos com estudos sobre um modelo que leva em conta aspectos ambientais, turísticos e socioeconômicos. Para a entidade, a atividade exige uma série de diretrizes que precisam ser cumpridas. Eles têm que cuidar de qualquer resíduo que tenha de concha, padronizar as boias, ficar cultivo limitado dentro das áreas demarcadas. Você tem direitos e obrigações, né, também. Aí nós acreditamos na EPAGRE que é compatível com o turismo, com o lazer, é uma atividade de baixíssimo impacto ambiental. Achamos que dá para ser compatível e até sinérgico. O superintendente interino da Pesca e Aquicultura de Santa Catarina destaca que a demarcação já existe, mas que há a possibilidade de uma adequação da área delimitada para o cultivo. Não é um processo que eu vou dizer assim que é fácil, porque tem que reencaminhar para todos os órgãos, todos eles têm que reanalisar, mas é um processo possível. Isso está previsto em lei, inclusive. Por quê? Porque a região marinha é uma região dinâmica. Né? A zona costeira brasileira ela sofre impactos os mais variados, então tem que haver uma previsão para readequação. Nos próximos dias, um encontro deve reunir entidades e a comunidade na região da Praia do Matadeiro. A intenção é buscar um entendimento entre moradores, produtores e frequentadores da região que estão preocupados com o futuro do local.
Nós formulamos oficialmente um pedido ao Ministério da Pesca, o representante do Ministério da Pesca, agora vinculado ao Ministério da Agricultura, a EPAGRE, para que esses órgãos possam realizar um estudo num prazo de 15 dias de substituição da implantação dessa fazenda marinha, evitando o conflito ali realizado e procurando um local que seja mais adequado para essa implementação, permitindo o crescimento da maricultura em Florianópolis, sem, contudo, gerar conflitos e prejuízo aos moradores da Praia do Matadeiro. Um encontro entre a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar pelos Hospitais reuniu aqui na Assembleia representantes de entidades e também de hospitais filantrópicos de todo o estado. Em pauta, a grave crise financeira em razão dos baixos valores repassados pelo Sistema Único de Saúde. Durante o encontro, a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, ao lado da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde e da Federação das Santas Casas do Estado, entregaram aos parlamentares um documento de 4 páginas detalhando a preocupação com o atendimento hospitalar aos usuários do SUS. Segundo o texto, a remuneração que hoje é paga pelo SUS é insuficiente para suportar os custos operacionais de um hospital e da folha de pagamento dos funcionários. A rede hospitalar do estado conta hoje com 182 hospitais privados filantrópicos, que exercem um importante papel no atendimento da população, com 77% dos mais de 15 mil leitos disponíveis. Nós temos uma dificuldade natural já da falta de recursos, da indisponibilidade de recursos suficientes para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. Nós temos uma grande preocupação de que em 2016 há uma tendência de que, pelo orçamento da União, existe 10 bilhões a menos no orçamento da União destinados ao Sistema Único de Saúde. Isso vai levar a uma grande dificuldade no mês de setembro. Estrategicamente, setembro, outubro e novembro, provavelmente não teremos recursos suficientes para o atendimento do sistema. A dificuldade no aporte desses recursos, segundo o representante das 3 entidades, pode acarretar sérios problemas para a saúde catarinense. Se você considerar que nós temos praticamente 70% dos hospitais do estado que atendem o SUS, que são filantrópicos e privados, eles vão ficar absolutamente sem recursos para pagar pagamento de folha, sem recursos para comprar medicamentos, e isso vai inviabilizar, vai tornar o atendimento dos pacientes do SUS muito difícil de ser atendido. E nós em Santa Catarina, como temos uma boa relação com a Assembleia Legislativa e a gente vê a sensibilidade dos deputados na busca de soluções para que os catarinenses não fiquem com esse problema em setembro, nós estamos apresentando um documento reivindicando uma série de alternativas para que nós possamos, com isso, através de leis da Assembleia, viabilizar que o Estado aporte o recurso necessário para pagar os hospitais que prestam serviço aos usuários do SUS. Por tudo isso, as entidades buscaram o apoio do Parlamento por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e da Comissão de Saúde. Na avaliação da presidente da comissão, deputada estadual do PT, Ana Paula Lima, o encontro foi positivo e terá desdobramentos. Toda a pauta de reivindicações e que a gente compreende e acompanha, a qual esses hospitais estão fazendo milagre no atendimento da nossa população, ela é justa. E esta casa, através da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar, nós vamos sim atuar junto ao governo do Estado para que possa dar um melhor atendimento a esses pequenos, médios e grandes hospitais que fazem um trabalho extremamente importante para a nossa população. Ainda no âmbito da Comissão de Saúde, deputados receberam um relatório com a prestação de contas do SUS referente ao 3º quadrimestre de 2015. O documento aponta as ações e investimentos realizados no Sistema Único de Saúde. Durante o encontro, foi apresentado um relatório com os números relativos à execução orçamentária da Secretaria durante o 3º quadrimestre de 2015. De acordo com os dados, o Estado aplicou no período R$ 2 bilhões em saúde. Deste montante, R$ 1 bilhão e 80 milhões foram gastos com folha de pagamento. Ao todo, foram realizadas 19.600 cirurgias eletivas. A prestação de contas pela Secretaria da Saúde é uma exigência legal estabelecida por decreto federal e por lei complementar estadual.
Nós estamos aqui apresentando o relatório, fechando os dados do ano. Nós estamos destacando primeiro a questão da produção de cirurgias eletivas, né, a própria produção na rede própria hospitalar de Santa Catarina, que aumentou de forma bastante significativa, e trazendo outras informações em relação à questão da expansão de alguns serviços de alta complexidade, em especial a questão da oncologia, fazendo discussão com relação à questão dos números finais do ano passado, com relação à questão dos casos de dengue, aquilo que está acontecendo ao longo também desse ano, já adiantando também algumas das questões já do ano de 2016. E veja depois do intervalo a reinstalação da frente parlamentar, que tem como propósito fortalecer o segmento varejista. E mais a apresentação do projeto que autoriza o governo do estado a redimensionar a dívida de Santa Catarina com a União. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. Depois de receber do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a garantia de que o governo federal vai acatar a contraproposta de Santa Catarina para a quitação da dívida com a União, o governador Raimundo Colombo se reuniu com os deputados estaduais. Pois aí a conversa serviu para que o governador apresentasse aos parlamentares a proposta para que o estado faça o acordo com o governo federal. O governador Raimundo Colombo permanece convicto da tese catarinense. A ação que questiona a dívida no Supremo Tribunal Federal vai ser levada adiante. Mas as recentes conversas com o governo federal têm evoluído e é possível que o estado chegue a um acordo com a União. Colombo apresentou a proposta aos deputados estaduais para tentar chegar a um consenso com o Ministério da Fazenda. A ideia principal é mudar o indexador do débito, reduzir o valor da parcela e alongar a dívida. É uma grande conquista, nós vamos ter uma melhoria significativa na questão financeira dos estados e dos municípios que tinham situação semelhante, principalmente os de capital. Por isso eu acho que a gente avançou muito e agora é a hora de consolidar essa negociação. A parcela passaria de 89 milhões de reais para 24 milhões por 2 anos. Após esse período, a parcela seria de 44 milhões de reais. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento da dívida aumentaria em 20 anos. O governador Raimundo Colombo e o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, apresentaram essa possibilidade aos deputados. Os parlamentares tiraram dúvidas e conversaram sobre o tema. Tanto o executivo quanto o legislativo querem solução. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, o acordo é viável, mas será ainda melhor se o estado ganhar a ação no Supremo Tribunal Federal. O ideal é que tenhamos o ganho na ação que tramita no STF e que reconheceria um direito pleno, que é termos já pago a dívida. Enquanto isso não ocorre, a evolução que está se propondo, que está se conseguindo, é uma redução significativa do desembolso mensal, o que por si só já demonstra que toda a movimentação foi bem feita, foi acertada. Agora nós estamos abrindo mão da nossa tese, a tese que já pagamos a dívida, vamos continuar lá no Supremo Tribunal Federal e permitir ao governo, através da nova legislação da Assembleia, que faça a evolução no atual acordo firmado com o governo, de forma que reduza em mais de 50 milhões o desembolso mensal. A primeira etapa desta negociação será a mudança do indexador. Para que isso aconteça, o governo do estado terá que enviar um projeto de lei à Assembleia para que os deputados autorizem Santa Catarina a assinar esta parte do acordo. A matéria deve ser enviada ao parlamento até a semana que vem. Já em relação ao alongamento da dívida e ao desconto das parcelas, ainda não há definição. Essas questões vão continuar em discussão e deverão ser definidas nos próximos 6 meses. Deputados reinstalaram essa semana a Frente de Apoio ao Comércio Varejista. O grupo é formado por parlamentares e representantes de entidades de classe. As primeiras ações do colegiado já foram definidas. Deputados e entidades ligados ao setor participaram da reunião, que teve como pauta principal o Decreto Estadual número 366, em vigor desde setembro do ano passado. Resultado do anseio dos comerciantes regularmente estabelecidos, o decreto tem o objetivo de dificultar a realização das feiras do Brás, que se instalam rapidamente nas cidades sem recolhimento de impostos. Para coibir o comércio ilegal nessas feiras, foram impostas algumas
obrigações, como solicitar que todas as empresas participantes tenham inscrição individual na Secretaria de Estado da Fazenda. Presidente da Frente Parlamentar, o deputado Darcy de Matos, do PSD, relatou que algumas feiras tradicionais do estado, como a das sapatilhas e das flores, ambas em Joinville, estariam enfrentando dificuldades com a nova legislação. A nossa ideia não é desfigurar o decreto, é manter o decreto, mas tentar criar, numa reunião com a Fazenda, uma excepcionalidade para as feiras do bem. Quais são as feiras do bem? Aquelas feiras, feira da sapatilha de dança, festa das flores, as demais, a festa do pinhão, essas feiras que são tradicionais, que têm o apoio do poder público. E com certeza a gente vai buscar uma alternativa que beneficie quem? Aquele que trabalha legalmente, formalmente, que gera emprego e que recolhe impostos. Durante a reunião, vários participantes reforçaram a importância de manter o decreto para evitar o retorno desse tipo de comércio no estado. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina reforçou a posição contrária a mudanças no decreto 366. Mexermos no decreto abre uma lacuna para as feiras itinerantes, que vêm com produtos piratas, oriundos de outros estados e acabam levando toda a nossa riqueza para fora do estado. É muito preocupante essa questão quando se fala dessas feiras do Brás, Feira da Madrugada, essas feiras itinerantes, onde que a gente vê muita pirataria, evasão de impostos do estado e produtos sem procedência. E o consumidor ainda é lesado com produtos de má qualidade. Ao final da reunião, ficou estabelecido que o assunto seria levado à Secretaria de Estado da Fazenda, na tentativa de buscar uma solução que atendesse às feiras tradicionais sem facilitar a realização do comércio ilegal. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, visitou o porto de Imbituba, lá no sul do estado. A iniciativa faz parte de uma agenda que inclui visitas às principais estruturas catarinenses em áreas fundamentais como saúde, transportes e infraestrutura. Na visita a Imbituba, acompanhado do deputado José Ney Ascari, do PSD, Gelson Merizio destacou o grande desempenho do porto. O presidente foi informado do crescimento expressivo da movimentação de cargas nos últimos meses e de ações que podem aumentar a competitividade do porto. Podermos comemorar junto o grande desempenho que o Porto de Imbituba teve em 2015 e que, mesmo com uma crise nacional, se estabelece para 2016. Então, a nossa presença aqui é a presença da Assembleia, aliada a todas as boas iniciativas do Estado, no que diz respeito à sua administração direta, mas também às suas empresas, às suas autarquias. Santa Catarina é diferente, porque há um envolvimento da sociedade. Aqui nós temos hoje presente o Conselho de Administração, muitos deles voluntários, outros por serem conhecedores da área, participando e fazendo com que o Porto de Imbituba seja um patrimônio de Santa Catarina. O Porto está aqui batendo recordes de movimentação de carga praticamente todo mês, promovendo o desenvolvimento de uma importante região do sul do estado. Por isso que a presença da Assembleia aqui é fundamental para conhecer um pouco mais de profundidade todos esses investimentos que estão aqui acontecendo e também interagir, procurando estimular ainda mais a atividade econômica desta região. De acordo com o diretor-presidente do Porto de Imbituba, 2016 começou com um volume de movimentação de carga superior ao registrado no mesmo período de 2015. A expectativa é chegar a 4,5 milhões de toneladas neste ano, o que representa um crescimento de 100% desde que o governo reassumiu o porto por meio da SCPar. Nós estamos com uma projeção extremamente otimista para esse ano. Queremos fechar agora nosso 4º ano de administração, desde que o governo do estado assumiu a administração do porto, com um crescimento que vai marcar o 100% de crescimento nesse período. O movimento aqui no Porto de Imbituba cresceu muito nos últimos meses. De janeiro até o dia de hoje, 50 navios já atracaram por aqui. 1 milhão de toneladas de grãos agrícolas e minerais foram movimentados. A expansão do complexo portuário de Imbituba se deve principalmente ao aumento do calado, ou seja, a profundidade em que cada navio está submerso na água, que passou de 12 para 15 metros, possibilitando a atracação de navios com capacidade para movimentar até 9.000 contêineres. Mas o empreendimento tem ainda outros desafios, como o crescimento da área de armazenagem de cargas, readequações no parque de máquinas e a revitalização de ferrovias e do acesso norte a Imbituba pela BR-101. A edição de hoje termina mostrando os destaques da semana de um jeito mais leve, mais descontraído. Não que o assunto não seja sério, é assim, a pauta é importante e o papo é reto. Oi, eu sou o Lucas.
Eu não sou a Monique, eu sou a Jéssica. Não é a mamãe! E esse é o Papo Reto. Olha só o que a Assembleia inventou dessa vez. É isso aí, vovô. Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto que obriga a instalação de câmeras de videomonitoramento em asilos e lares para idosos. Muito bom. Isso aí é para evitar que a gente seja roubado ou até mesmo violência, porque a gente sabe que nem todo velhinho é bom de briga como eu, né? Doris, você empurrou seu avô? Não, o vô se meteu no meio, foi isso, foi sem querer, vó. Bom, e esse assunto rendeu uma postagem no Facebook e recebemos muitos comentários. Vamos dar uma olhada. A Marli de Criciúma disse: proteger os idosos que tanto trabalharam. É um projeto ótimo. Muito bem, concordo com você. Concordo. Outra pessoa já discorda. Quem quer o serviço irá pagar mais por isso e quem não quer será obrigado a pagar por ele também. Oh, meu filho, larga a mão de ser pão duro, rapaz. Isso aí é uma grande falta de respeito. Aliás, esse programa inteiro é uma falta de respeito, meu Deus. E aliás, a outra apresentadora, inclusive, era bem melhor que você, minha filha. Oh, tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Oh, quem mora num cativeiro no fundo do mar. Isso demonstra alguma dúvida? A demarcação de áreas para maricultura no sul da ilha foi tema de um debate na Assembleia Legislativa. Os moradores estão revoltados. Eles não querem que o matadeiro vire um matadouro. E também eles têm receio de que isso vá interferir no visual da praia e na rota de alguns animais marinhos. O que aconteceu com você, amigo? Me perdi da minha família e fiquei nadando pelos mares procurando por eles. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente vai pedir que o governo federal reavalie a decisão da demarcação da área. Mas lembrando que nem todos os animais marinhos causam problemas. Alguns têm excelentes talentos musicais. Tem sim. Inclusive, tramita na Assembleia um projeto sobre isso. Segundo a proposta, as concessionárias de veículos terão que colocar cartazes informando sobre as isenções que as pessoas com deficiência têm direito. E as enfermeiras não estão felizes. A categoria participou de uma audiência pública e criticou a decisão do Ministério da Educação de validar os cursos de enfermagem à distância. Foi decidido na audiência que a Comissão de Saúde vai propor uma moção de repúdio ao Ministério da Educação. E você, tem uma opinião sobre esse assunto? Manda pra gente no WhatsApp. Afinal, esse assunto é bem importante. Você nunca sabe quando vai precisar de um profissional de enfermagem. Lucas, tá tudo bem? Gente, socorro! Ajuda! E o Papo Reto fica por aqui. Até a próxima! Valeu, pessoal. Por hoje é só. Notícias vai ficando por aqui. Pois é, a gente se vê na semana que vem. Tchau!